Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas. Esse é um vídeo gravado, é uma série de vídeos especiais, né, para o fim de ano. Então, é um prosa espírita especial. Hoje, a presença aqui do nosso colega de estudo, o Henri Neto, que vai falar sobre as leis morais segundo o Espiritismo. Mas antes de chamarmos o Henri para esse bate-papo, primeiramente, aquele pedido básico, que vocês possam aí se inscrever, que vocês também possam acionar o sininho de notificações. Se você puder e quiser tornar-se membro, nos ajudando, curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais todos os nossos estudos, em especial esse aqui. Então, desde já, contamos com o apoio de todos para com todo esse movimento que vocês com certeza vão nos auxiliar, tá bom, pessoal? Então já fica aqui o nosso sentimento de gratidão. Bom, como eu disse, Henri Neto vai falar sobre as leis morais segundo o Espiritismo. Então, trago para cá o Henri. Henri, olá, como é que você está, meu amigo? Olá, Lauro, prazer estar aqui com você, muito agradecido pelo convite, né? E um assunto muito importante para a gente falar sobre isso, porque muitos espíritas, além do desconhecimento dos princípios espíritas, ainda desconhecem as leis morais. E isso é importantíssimo para que a gente pratique os ensinamentos dos espíritos superiores. Muito bom, Henri. Vamos lá. Antes de você iniciar a sua exposição, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você tem percebido no movimento espírita no Brasil, e aí é claro que é pelas redes sociais, né, pelos encontros virtuais que a gente vai fazendo, o que você percebeu de mudanças ou de uma nova concepção de ideias a respeito de tudo isso que nós hoje estamos estudando, a questão da moral, da autonomia do espírito, de todas essas informações que até então elas estavam tanto quanto ocultas para nós, Henri? Isso tudo faz parte de um plano muito maior, né? Ou seja, da mesma forma que em 1848 começou-se em Harrisville uma série de fenômenos, né, para chamar a atenção, e isso foi pegando o mundo todo, de todas as partes, e culminou no 18 de abril de 1857 com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Houve um movimento mundial ao redor de todos, e daí nasceu o Espiritismo, a doutrina espírita. O que foi que aconteceu com a gente? Bom, se a gente fizer um resgate aí e voltar no tempo, quando Kardec desencarna, começou uma bagunça muito grande. E essa bagunça foi justamente por conta das pessoas que quiseram substituir Kardec. Então, isso foi grave, né? As pessoas foram trazendo para dentro do espiritismo uma série de teorias e filosofias que não são espíritas. Além disso, nós tivemos um problema sério chamado rostanguismo, que já na época de Kardec fazia já acontecia cisão no movimento da França. Hoje, a França praticamente não tem espiritismo, depois de 160 anos. E o que aconteceu? Chegou no Brasil, um país altamente católico, e que no Brasil tudo você mistura, né? Está aí o exemplo das religiões africanas, que chegou no Brasil, usou-se o sincretismo, e você vai na Ubanda, no Candomblé, você tem santos católicos lá. E fizeram a mesma coisa com o espiritismo. Então, o espiritismo chega no Brasil e ganha um caráter que não existe. As pessoas no Brasil acham e praticam o espiritismo como se fosse uma religião, e não é uma religião.
e nem tem tríplice aspecto. Então, o que aconteceu? As pessoas foram, né? Depois vieram os médiuns, né? E muitos médiuns famosos começaram a falar coisas que certos espíritos falavam e contradizeram, e a gente passou esse tempo todinho, né, envolvidos com essas distorções sérias. Por quê? Porque você tem espírito falando que existe no mundo espiritual cidades, você tem espírito falando que existem animais, e discordando totalmente do livro dos espíritos, por exemplo. Você tem uma mensagem no Brasil muito religiosa, onde espíritos são tidos como mensageiros de Deus e oráculos, e os médios são santos, não podem errar. Isso é uma maneira equivocada. E isso veio há muito tempo. Quando foi em 1917, começou-se um movimento fora do Brasil. Esse movimento causou nos historiadores do mundo todo um certo espanto. Justamente no ano que a Gênesis 2018, 2017, me desculpem. Então, justamente no ano de 2017, houve um movimento, né, externo do Brasil, descobrindo que a Gênesis foi adulterada. E isso fez com que muitos estudiosos se debruçassem sobre a obra de Kardec. E foi se fazendo esse estudo, né? 2018 chegou também, né? E esses estudiosos foram fazendo a gente abrir os nossos olhos. Então, foi um movimento de fora do Brasil, chegando aqui. E o que aconteceu? A gente foi começando a descobrir Kardec, que até então nós tínhamos o raciocínio do religioso, é Deus que salva, é a espiritualidade que salva, é Jesus que salva, né? Trabalho com Jesus, tudo isso, uma moral heterônoma. Só que não é. Kardec passa o tempo todo nos ensinando que a moral do espiritismo é autônoma. Então, chega a pandemia. Na hora que chega a pandemia, todos os centros espíritas foram fechados. E aí abre uma grande aspas, templo, que o movimento fazia da casa espírita, outra grande aspas, faziam da reunião mediúnica como fosse um negócio santo, uma missão dos médios, e aí todo mundo ficou. E agora? E todo mundo foi estudar. Qual foi a saída para a humanidade e qual foi a saída para o espiritismo? Porque se essa pandemia tivesse acontecido sem a internet, a gente tinha entrado em colapso. A civilização ia entrar num colapso. A internet, que foi projetada e criada nos anos 70 para se proteger de um ataque nuclear, e feita justamente para as pessoas ficarem se comunicando durante um ataque, de uma guerra, usou-se nessa pandemia. As pessoas não pararam para pensar nisso. Então, todo mundo que não ia mais para o centro espírita, porque estavam fechados, começou a arrumar um jeito de estudar. E foi descobrindo grupos dentro da internet que foram resgatando Allan Kardec. E a cada grupo desse que se estudava, a pessoa entrava para estudar e ficava com uma grande interrogação. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não aprendi assim. Eu aprendi que existe um culto chamado Evangelho no Lar, que eu devia fazer, que Kardec não se deve fazer cultos. O espiritismo é contra cultos, contra as dogmas. E começou-se a cair a ficha. Depois descobriu-se que a Federação Espírita Brasileira age como um Vaticano Espírita. E Kardec falava, não se pode institucionalizar o espiritismo. Kardec falava, olha, nenhuma pessoa pode falar pelo espiritismo. Se vocês quiserem, Kardec, ao sentir que ia desencarnar, a Revista Espírita de 1868, ele já sugere a criação de um colegiado de 12 pessoas, e ele é enfático. Isso tem que ser feito, qualquer decisão tem que ser feita uma votação. Porque ele temia que se uma pessoa só ficasse falando sobre o espiritismo, se essa pessoa fosse ou influenciada por um espírito ou tivesse errada, o espiritismo correria um risco muito sério. Então, isso fez com que Kardec achava que não se deve institucionalizar. O que a gente fez no Brasil? Institucionou. Né?
E aí veio um problema sério, né, que eu acho que é muito sério. A FEB, através do Pacto Áureo, se postou na posição de representante do espiritismo no Brasil. E, com isso, lá atrás, na década de 40, 50, lança um livro horroroso, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E eu fico imaginando um irmão boliviano, um irmão venezuelano espírita, um irmão francês espírita, um irmão europeu espírita, olhando para o Brasil, dizendo, peraí, esses aí estão dizendo que são a pátria do Evangelho? Que pretensão é essa? Que ufanismo é esse? Então, foram problemas graves que nós enfrentamos e por desconhecimento das coisas que Kardec falou. A grande obra de Allan Kardec, que é a Revista Espírita, foi escondida pela própria FEB, onde ela discursava da seguinte forma: não, isso aí é uma parte teórica, não interessa, a gente tem que ler só o Evangelho segundo o Espírito, que é a parte moral. Só o que interessa é uma moral de Jesus. Nada disso. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro que fala da moral de Jesus, não. É um estudo de textos, apenas textos, onde Kardec vai dar a visão do Espiritismo. E chama padres, né? Lacordaire, chama o Raymond, para dar chama Lázaro, são espíritos religiosos, para dar uma opinião sobre as parábolas de Jesus. E os próprios espíritos explicam. Então, é um livro de estudo, não é um livro sagrado, como se faz o movimento também equivocadamente. Pega-se o Evangelho segundo o Espiritismo e diz que faz uma inversão, ou seja, faz o Espiritismo segundo o Evangelho. E muitos espíritos ficam estudando a Bíblia. Nós não temos que estudar a Bíblia. Nós temos que estudar os livros de Allan Kardec, para entender o que é. Então, se você é espírita e vai ler Evangelho de João, você acaba distorcendo a vida religiosa. Foi isso que aconteceu no Brasil. E eu estou vendo isso de uma forma muito, muito, mas muito feliz, sabendo que existem grupos espíritas que estão estudando Allan Kardec. Já era tempo. Nós temos que parar com essa mania de se comportar como religiosos e começarmos a praticar o verdadeiro espiritismo, que é uma ciência filosófica. Somente. Tem consequências morais. E é exatamente essas consequências morais que a gente vai estudar agora, né, Laura? Muito bom, Henri, muito bom. Todas essas informações que o Henri nos trouxe, elas são fatos históricos, então está relatado em obras do autor Paulo Henrique, autor, pesquisador e autor espírita Paulo Henrique Figueiredo, e lá tem todas as fontes, então não é achismo, não é... O Paulo Henrique dá a interpretação dele, mas cabe a nós também estudarmos, e isso é muito importante, né? Bom, aqui... Henri, vamos lá. Como é que a gente pode definir a moral? Como é que a gente poderia entender a moral, então, segundo o Espiritismo, Henri? Pronto, então vejam só. Eu vejo muitas pessoas me perguntando a seguinte frase: como é que o espírito evolui? Como é que a gente faz para evoluir? E aí, a gente vê que as pessoas ainda estão com verdadeiras bengalas psicológicas, né? As pessoas precisam... Eu percebo que muitos espíritas, quando eu falo assim, Jesus não veio para salvar, o espiritismo não é salvacionista. Lá no Evangelho, na Revista Espírita de 1868, os Messias do Espiritismo, Kardec explica, né, que o Espiritismo não tem Messias. E neste artigo, Kardec fala e mostra que existem várias comunicações de vários espíritos, de várias partes, trazendo essa, entre aspas, anunciando que o Espiritismo ia receber um Messias. E Kardec é bem claro, diz assim, olha, se você usar o controle universal, você vai ter várias comunicações falando a mesma coisa de vários médios diferentes. E aí Kardec bate o crivo. Não é isso o controle universal. Não basta você vir com várias comunicações de vários espíritos de médios diferentes falando coisa, você tem que usar o crivo da razão. E aí, em fevereiro, quando ele vai fazer a crítica ao artigo Os Messias do Espiritismo, ele explica isso. Que os espíritos vieram falando isso, mas que o Espiritismo não tem Messias. Tanto é que Kardec explica para quê, se para o espírito superior o nome não é importante. Os espíritos superiores falam os nomes para que a gente
se oriente, mas a persona não tem sentido para um espírito superior. Então, nós, às vezes, pensamos que Jesus é o espírito mais elevado, é o que teve conosco. Mas nós temos outros grandes avatares, não só Jesus. Temos o Buda, né? Nós temos o Gandhi, são grandes espíritos, né? Então, quando os espíritos perguntaram quem o nosso modelo e guia, a resposta foi Jesus, e tem um problema de tradução, para quem não sabe, que essa questão, a 625, se você for no original francês, voilà Jesus é a resposta, ou seja, veja Jesus. E tem alguns livros do livro dos Espíritos que tem a resposta só Jesus, enfaticamente, como Jesus. E a gente vê uma mãozinha de rostanguismo nisso, porque Jesus para o rostanguista é Deus. Jesus para o espírita brasileiro é o grande mestre, poderoso. Jesus é importante, gente, mas não é isso tudo. Jesus é um espírito mais evoluído que esteve na Terra. Mas existem muitos espíritos que são superiores a Jesus. E a gente não pode esquecer isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitos falam assim, bom, se o meu modelo é guia Jesus, vou estudar a Bíblia. Só que esquecem que a Bíblia foi adulterada também. Então, tem muitas coisas que colocaram na boca de Jesus que não são verdadeiras, né? O próprio julgamento de Caifás, do Pilatos, muitos historiadores já estão atestando, se você for lá em Barta Eton, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, está provando que esse julgamento nunca existiu. Isso foi uma maneira dos romanos se desculparem. Não? Quando Pilatos lava as mãos, que dizia o seguinte, ó, isso aí não fomos nós, foram os judeus. Tá? Então tem muita coisa na Bíblia que não foi o que aconteceu. A própria tentação, como é que um espírito do nível de Jesus é tentado por um espírito inferior, não tem sentido. Então tem muitas coisas na Bíblia, no Novo Testamento, que não tem sentido. Outro grande problema da Bíblia, dos 27 livros, 4 são os evangelhos, que foram escritos quase mais de 100 anos depois, e das 27 cartas de Paulo, somente 3 são de Paulo, o resto são invenções. Então a gente tem um problema de um texto muito mudado, muito adulterado. O próprio nome de Jesus não era Jesus, porque o J não existe na língua aramaico-hebraica, que era a língua de Jesus. Então a gente tem um problema de muita coisa. Então a gente não pode pegar esse texto e achar, bom, meu modelo guia é Jesus, eu vou usar a Bíblia. E aí você vai ter uma moral neste novo evangelho, no evangelho, o evangelho mesmo, a Bíblia, o Novo Testamento, uma moral totalmente heterônima. Porque foi escrita por homens e tinha um interesse pessoal muito grande de prender os adeptos, através da dominação do medo. Então, o que a religião faz? Ela domina em função de quê? Do medo. Então, ela domina como se faz uma domesticação de animais. Então, através do castigo e da recompensa. Então, a moral da igreja é assim, faça o que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você fizer isso, você não vai pecar, não vai errar, e não vai ser castigado, e não vai para o inferno. Se você fizer coisas boas, você vai receber a recompensa de ir para o céu. Esta é a moral que combate Kardec. Kardec combate isso no livro O Céu e o Inferno. A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Que nos primeiros capítulos, na primeira parte doutrinária, faz a refutação do céu, faz a refutação do inferno, explica o que eram os anjos, o que eram os demônios, e fala da passagem, depois vai dar 67 exemplos de evocações e de vários espíritos para que a gente estude e veja como é a realidade no mundo espiritual. E Kardec, nesse livro, fala uma coisa, uma máxima, a imperfeição. Ele diz, o sofrimento do espírito é inerente à imperfeição. E ele diz também, a felicidade do espírito é inerente à perfeição. E todos os espíritos são perfectíveis. Aí Kardec dá um avanço gigantesco da moral e explica que o espírito, para chegar a uma felicidade, ele tem que se trabalhar. E aí ele chega com um conceito que, desde lá dos livros dos espíritos, na 919,
ele pergunta qual o meio prático mais importante para a gente se livrar do mal, e a resposta é dada como: um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Eles estão dizendo, olhe para você. Ou seja, tudo depende de você. Isto é autonomia. Isto é o Espírito fazendo o seu caminho. Ou seja, o Espiritismo, ele ensina que o Espírito não é salvo por ninguém, somente por ele. O sofrimento do Espírito depende somente dele, de mais ninguém. Então, a igreja, quando diz, fora da igreja não há salvação, o Espiritismo fala assim, fora da caridade não há salvação. Só que tem um detalhe. Aí os espíritas pegam essa frase e vão fazer assistencialismo. Não é isso, caridade. Para o Espiritismo, a caridade ela é muito mais do que isso. A ajuda material é importante? Sim. Mas para o Espiritismo, a caridade é o ato do dever em direção ao outro, sem interesse pessoal nenhum. E é esse ponto que é fundamental. Hoje em dia, é dificílimo, pois nós estamos no planeta de espíritos de terceira ordem, onde o interesse pessoal prevalece. Por isso que Kardec fala tanto na obra dele. Fala demais na obra dele. Que quando você vê e lê Kardec, ele fala a maior chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. E são filhos do interesse pessoal. Por isso é que nós, espíritas, temos que ter isso em mente. Então, não adianta a gente fazer um assistencialismo pensando que eu vou fazer isso porque eu vou ganhar um lugar lá no nosso lar, que também não existe. Porque ele vai querer uma coisa e vai botar interesse pessoal. Outra coisa complicada. Vou para a reunião mediúnica porque um espírito me falou, o espírito Emmanuel, que os médios lá no Consolador, está lá falando, quem quiser ver lá, está lá escrito, os médios são os maiores devedores que existem. Fizeram coisas atrozes no passado e têm obrigação de ir para as reuniões mediúnicas para se curar. Eu perguntaria, se eu pudesse evocar esse espírito, como é que ficariam esses médios nessa pandemia, Emmanuel? O que você me responderia sobre isso? Então, a gente vê uma contradição séria dos ensinamentos de Kardec. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer coisas que vão direto contra o livre-arbítrio. Nenhum espírito pode obrigar ninguém a nada. Então, eu acho que o espírita brasileiro teve um problema sério, porque seguiu espíritos que falaram coisas, muitas coisas foram boas, mas muitas coisas foram misturadas, e muitas coisas tiveram problemas sérios. Né? E todo mundo pergunta, como é que eu faço? Tudo bem, conhece a si mesmo, eu já entendi. Mas aí, como é que eu faço? Eu estou num mundo onde eu vejo o mal. Aí vem outro problema que Kardec combate no seu inferno, o dualismo. O bem contra o mal, onde as religiões antigas criaram o Deus bom e o Deus ruim. Não existe isso no universo, pois o bem predomina. O que existe é ignorância. Os espíritos que não têm ainda toda a instrução ainda se comportam de uma forma equivocada. Mas não significa que eles são maus. Eles são apenas espíritos ignorantes. Então, quando as religiões antigas do passado falaram sobre esse dualismo, eles criaram a figura do Deus ruim, que é o Satanás, e a figura do Deus bom. Porque se você for fazer uma leitura, se você for ver os próprios evangelhos, por exemplo, e também se você for dar uma olhadinha nas igrejas protestantes, se fala mais de Satanás do que do próprio Jesus. Entenderam? Então, assim, não existe isso para o Espiritismo. Satanás não existe para o Espiritismo. O que Kardec fala no Céu e Inferno? Ele diz uma coisa muito interessante lá. Que Deus não criou Satanás, porque ele nunca iria criar um ser para o eterno mal. Que Deus não existe um inferno, ou umbral, como se fala no movimento espírita brasileiro. Não existe isso. Porque esses lugares, como o umbral, as colônias Nosso Lar, muitos escritores mediúnicos, não existe. Por que não existe?
por causa do Livro dos Espíritos, que diz que não existe lugares circunscritos na erradicidade. E se você pegar o céu e o inferno, quando vai falar sobre o céu, sobre o inferno, Kardec amplia isso. Porque não podemos pensar em recompensa. Quando você pensa em recompensa e quando você pensa em castigo, você está usando a moral heterônoma. Tá? E aí você vem com a pergunta para cima de qualquer espírito. Peraí, você está falando aí que eu tenho que me conhecer? Tudo bem, eu entendo. E o mal, e o bem e o mal? Esse mal que eu estou vendo, essas guerras que estão aí, e o que é isso? E aí a gente diz, você está num mundo de provas e expiações, a grande quantidade dos espíritos usam interesse pessoal, por isso você está vendo. E esse mal que você está vendo não é Deus. Não, são os espíritos que fazem isso. Tá bom? Agora, se você for na Gênesis, no capítulo 3, o bem e o mal, você vai entender que esses espíritos estão no começo das suas reencarnações. Lá no item 9 da Gênesis, Kardec fala que se nós tirarmos todos os vícios, e todos os vícios vêm dos instintos. Então, na primeira reencarnação hominal, Kardec chamou hominal, que talvez seja na milésima reencarnação, você já foi um animal, você já foi alguma coisa, uma célula, tudo, e você vem evoluindo. E quando você vai entrar na primeira reencarnação nominal, você ganha a inteligência racional. Exatamente neste momento que o princípio inteligente, com letra minúscula, o E, se torna o espírito, com letra maiúscula, que tem a consciência de si mesmo. E é exatamente nessa hora que ele vai começar a fazer escolhas. Mas no começo o livre-arbítrio não é total, ele ainda está preso aos instintos, tá? E ele vai começar a fazer escolhas e essas escolhas vão dando consequências para ele, certo? O que vai acontecer? Ele vai fazer escolhas, né? E ele vai traçar o seu mal. Se ele começar a escolher certo, ele vai desenvolvendo as virtudes, cada vez que ele reencarna, ele sobe um pouquinho nessa escala. Se ele escolher errado, ele vai desenvolver um hábito ruim, né? E esse hábito logo se transforma num vício. Os vícios e os hábitos ruins são egoísmo, orgulho, vaidade, tudo isso. E ele vai ter que combater isso dentro dele. Autonomia moral, o que ele tem que fazer? Se é um inferno, explica. Primeiro, o arrependimento sincero. Então, os espíritos que estão errando, não, eu quero mudar. Por que eles falam isso? Porque na lei do progresso está dizendo que todo espírito, dentro da sua consciência, além das leis de Deus, ele tem essa vontade e é uma lei natural. Todas as leis morais são leis naturais. Então, ele vai ter essa necessidade de progredir. E ele vai pedir ajuda para o seu anjo guardião, para os espíritos familiares, que vão dizer o seguinte: olha, para você melhorar, você tem que combater essa tua imperfeição. Você tem que reencarnar, você tem que fazer uma escolha de uma prova, você vai entrar num meio que vai te dar uma excitação nisso aí, você vai ter que trabalhar através da razão. Então, à medida que o espírito começa através da vontade dele, que é um atributo do espírito, da inteligência dele, que é outro atributo, e do pensamento, vai vencer os desejos do corpo, as coisas do corpo que fazem com que ele tenha essas imperfeições. Então, ele vai ter esse estímulo. Então, a moral heterônoma trabalha de fora para dentro, como se o espírito dependesse de alguém, de Deus, de Jesus. E a moral autônoma é o espírito trabalhando ele próprio, dentro para fora. É essa a grande moral. E Kardec, nesse item da Gênesis, capítulo 3, item 9, ele é claro. Enquanto o espírito não tiver consciência, ele não pode ter responsabilidade sobre os seus atos. Isso é importante. Então, um canibal, lá no começo da evolução do espírito, que se alimenta de outro, ele não pode ser penalizado, porque ele não tem consciência de que aquilo é errado. E as leis morais, onde é que entram isso? Então, quando o espírito começa a fazer o caminho errado, no céu e inferno, ele está dizendo exatamente isso. São 3 coisas. Primeiro, o arrependimento sincero. Depois, a expiação, que muitos confundem como castigo. Não.
A expiação é esse processo que o espírito vai usar para voltar. Que processo é esse? Combater as imperfeições. Isso é que é expiação. Expiação nada mais é do que um aperfeiçoamento. Ou seja, você vai entrar no corpo, vai entrar numa prova para que você vença e volte a ser e vá depurando essas imperfeições. Muitos olham a expiação como o meio espírita religioso, como fosse um castigo. E aí muitos usam equivocadamente uma lei que não existe nas leis morais, que é a lei da causa e efeito. Não é uma lei. É um axioma filosófico que os cientistas usam até hoje. Kardec usou para definir Deus, quando perguntou aos seus espíritos como é que se provava a existência dele. Ele diz, olha o efeito. E uma das causas, uma das características dos espíritos imperfeitos na escala espírita é trocar a causa pelo efeito. Então, esses espíritos deram comunicações mediúnicas que o meio espírito considera superiores, são imperfeitos e trocam a causa pelo efeito. Quer um exemplo? A bagunça que fazem com o perispírito. O perispírito não é o que o meio espírita fala, que tem órgãos. Não, o perispírito não tem órgãos. Então, quando você vê um médium fazendo uma cura mediúnica, fica o pé atrás. Quando você vê um médium fazendo uma operação no órgão perispiritual, no perispírito do coração, fica com o pé atrás. Isso não é espiritismo. Pode ser outra coisa, tá certo? Porque o perispírito não tem órgãos. O perispírito enxerga pelo corpo todo. O corpo é que enxerga por esses dois olhos circunscritos, que são órgãos. O perispírito vê, sente por todo o corpo e transfere essas sensações para o espírito. E no grande artigo de O Livro dos Espíritos, a questão 257, que foi colocada depois, na segunda edição, Sensações dos Espíritos, você vai ver Kardec explicando isso daí. Então vem a grande questão. E as leis morais? Qual é a função das leis morais? Então o espírito está no seu caminho andando. Sabe-se que ele tem um livre-arbítrio. Ele começa a fazer escolhas erradas. Aí ele vem com aquele, quero mudar. Quando ele vai mudar, como é que eu faço? Primeira coisa, quando ele quer, ele já está se arrependendo sinceramente. E aí ele vai ter que entrar na reencarnação, escolher o gênero das provas, e aí ele vai ter a chance, né, de mudar. Então, vem a reparação. Muitos confundem a reparação, porque confundem causa e efeito, como se você fosse reparar com outro espírito. Não, reparação é você com você. É bom que fique bem claro isso, tá? Porque muitos ainda se prendem na lei de causa e efeito, que não existe para o espiritismo, e confundem. E aí causam grandes problemas filosóficos. Vou dar um exemplo, para ficar bem claro. Vamos supor que você fez muito mal a um irmão seu. Você tirou o dinheiro dele, você faliu esse espírito, você acabou traindo ele com a mulher dele, você acabou com a vida desse espírito. Pelo meio espírita, pelo entendimento totalmente distorcido de uma lei que não existe na leis morais, que o pessoal chama de causa e efeito, o que tem que acontecer? Na próxima reencarnação, este irmão volta e você tem uma dívida com ele. Aí isso causa um problema seríssimo, filosófico, que ninguém para pensar. Vejam bem, esse espírito que eu fiz mal, ele pode ter sido um espírito bom, e com essas experiências ele se desapegou à matéria. Então, na verdade, eu causei para ele foi coisas boas e não más. Causei más do ponto de vista da matéria, mas do ponto de vista espiritual, esse espírito passou por tudo isso, se desapegou e evoluiu. Eu vou ser obrigado a voltar com esse espírito, porque ele evoluiu, para ele fazer o que ele fez, o que eu fiz com ele comigo, eu vou causar uma retrogradação nesse espírito. Você já parou para pensar nisso? Aí sim. Então, a lei de causa e efeito, como é mal interpretada no meio espírito, causa esse problema. Esse espírito que evoluiu através dessas coisas que eu
peço que fizer mal para esse, ele pode ser elevado. Como é que eu vou obrigar um espírito desse voltar para fazer o que eu fiz com ele? Não tem sentido. Não tem sentido. E muitos falam assim, olha, aquele irmão que está ali cego, ele fez alguma coisa errada, está pagando dessa reencarnação. Olha, aquele irmão que está ali, ó, de cadeira de rodas, ele fez alguma coisa errada. E aí você vai nos livros mediúnicos, um dos livros que eu mais me assustei, não recomendo a ninguém, Memórias de um Suicida. Você vê um grande escritor português dando um tiro na cabeça, e aí ficou com problemas na cabeça. E aí você lê o Espírito Feliciano, o Céu e Inferno, os Suicidas, né? Você lê o quê? Era um barão rico, muito inteligente, uma pessoa que Kardec conheceu. Kardec descreve como uma pessoa alta, uma pessoa muito bem vestida, um bom vivant. De repente, se matou. Kardec evoca esse espírito e pergunta por que foi que ele fez isso. Ele respondeu que era a terceira tentativa de suicídio. E a prova dele era vencer o suicídio. Então, você não vê um espírito aleijado. Você não vê um espírito com problemas. Porque não existe transmissão de uma reencarnação para outra, de uma parte física. Então, se eu der um tiro na minha cabeça, eu não vou levar isso para outra reencarnação. E está assim no meio espírita. Os livros mediúnicos falam que o camarada está com problema na garganta porque na outra reencarnação foi um suicida que se matou. Não, gente, vai equivocar. Então, nós temos que entender as leis morais, para nós entendermos como é a moral espírita. Por quê? Você tem as leis, a lei da adoração, a lei do progresso, a lei da sociedade, lei do trabalho, tudo isso você vai ler no Livro dos Espíritos e interpretar. A lei de liberdade, né, que é muito interessante, da igualdade, e a lei de justiça, amor e caridade. Tem que se ler, e uma coisa importantíssima, as leis morais se relacionam. Você não pode, quando uma lei moral ela é aplicada, todas vêm, é como se você tivesse uma linha que você vai amarrar tudo lá. Então, você não pode usar a lei moral isoladamente, não. Porque a lei do progresso tem relação com a lei do trabalho. A lei do trabalho tem relação com a lei da liberdade. A lei da liberdade tem relação com a lei da sociedade. Então, o estudo das leis morais é um estudo importantíssimo para você ver totalmente o que são a verdadeira moral do espiritismo. O que é fazer o bem? Pergunta dos espíritos. E o que é fazer o mal? A resposta é simples. Você fazer o bem é você se aproximar das leis de Deus. Que leis? As leis morais. E você fazer o mal é você se afastar delas. Então é para isso que nós estamos nas leis morais. É para que a gente se aproxime da nossa perfectibilidade. Está tudo lá. Tudo lá. Certo? Então não esqueçam. Tudo o que nós precisamos está no Livro dos Espíritos. E você, neste capítulo de lei moral, que as pessoas pulam, porque é difícil. É muito difícil. A 620. Desculpa te interromper, vou te fazer uma pergunta aqui. Então, você acabou de citar a questão 629, né? Até quero lê-la aqui, porque é interessante que você tocou num ponto que a gente precisa meditar. Vai dizer assim na questão 629 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar da moral? A resposta: a moral é a regra do bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. Aí você diz que a lei de Deus é o amor, né? É a solidariedade, a fraternidade. O homem procede bem quando, aí você disse isso agora há pouco, faz uso pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Aí, então a gente pode ir lá para, vamos, por exemplo, imaginar a lei do trabalho. Então, eu posso levar essa questão 629 para a lei do trabalho. Deve. Né?
Eu vou pegar esse bem fazer também, junto com meus colegas de trabalho. Seria isso? Isso. Exatamente isso. Se a gente fosse resumir, porque veja bem, é importante que a gente leia as leis morais por um simples motivo. As leis morais são imutáveis. Tá? Muito espírita se comporta como religioso. Da seguinte forma, Deus está lá, é um reizinho medieval que ele vai me ajudar. Mas Deus não vai atuar na matéria, gente. O espiritismo, tá? Muitos confundem isso, porque vem de matriz religiosa católica. Muitos falam assim, Jesus, mestre Jesus, vai me salvar. Nem Jesus, nem Deus vai salvar você. Quando vocês puderem, dê uma estudadinha sobre o deísmo e o teísmo. O Kardec, quando desenvolve o espiritismo, existem momentos, né, que ele e os espíritos fazem um estudo sobre o deísmo e sobre o teísmo. Então, ora, em momentos, os textos se comportam como deístas e ora se comportam como teístas. Mas, no final, quando você lê toda a obra de Kardec, a conclusão que você chega é que o espiritismo nem é deísta e nem é teísta. Ele avança esse conceito quando ele diz que Deus é a causa primária de todas as coisas. Eternamente justo e bom. E ele criou duas coisas no universo: o espírito e a matéria. Então, Deus não age sobre nós diretamente. Deus criou as leis morais para que é automático. As leis morais são exatamente como as leis da física, por exemplo. A lei da gravidade, a lei da gravitação universal, a lei da relatividade. As leis da matéria são deterministas. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. As leis do espírito não são deterministas. Céu e inferno. Então, o espírito, ele está, digamos assim, ele é regido pelas leis morais. Só que, se você pegar dois espíritos, pegar Lauro e me pegar, as leis não agem iguais nem para Lauro e nem para mim. Porque Lauro tem os atenuantes, Lauro tem os seus agravantes, e eu tenho os atenuantes. A mesma lei moral, para Lauro vai acontecer de uma forma, por causa da autonomia. Entendeu? Se você pegar uma lei moral e Lauro está começando a evolução espiritual, ele não pode ser cobrado como eu, que já estou lá na frente. Então, o mundo espiritual é essa dinâmica. Os espíritos superiores estão nos ajudando todos abaixo deles. E essa cooperação é mútua. Os espíritos abaixo deles estão se ajudando, estão recebendo a instrução dos superiores, e os espíritos lá embaixo estão recebendo as ajudas dos outros. Então, é uma grande matriz, ou matrix, quem quiser usar essa expressão que é interessante, os espíritos se interrelacionam de todas as formas. Essa é magnífica, é a grande verdade do mundo espiritual. Então, a gente taxar determinado espírito e falar assim, você é assim porque você não respeitou a lei moral, cuidado, não pode ser feito isso dessa forma. Cada um tem a consciência do seu tempo, cada um age do jeito que pode agir. Ninguém pode impor nada para ninguém, nenhum espírito, porque a lei universal do espiritismo é a lei da liberdade, o livre-arbítrio. Ou seja, aquele espírito está naquele momento, ele não tem condição de escolher direito, mas ele vai escolher certo um dia. Nós temos que ajudá-lo, mas não ficar impondo nada a ele, nem o espírito impõe nada a outro. O que nós podemos fazer é apenas ensinamento, mas não impor. Por isso que não existe reencarnação compulsória, como também outras coisas que o pessoal equivocadamente no meio espírita.
Na verdade, o que existe é o espírito no comecinho, ele é ajudado pelos espíritos que estão ali para ajudá-los, os espíritos superiores a ele. Mas ninguém empurra um espírito na reencarnação. Tem toda uma ajuda para ele receber. Por quê? Ele não tem o entendimento ainda. Então, ele é ajudado, né? Não é imposto. Não existe imposição. No Espiritismo não existe imposição. Por quê? A lei da liberdade. Porque o dever, segundo o Espiritismo, ele é baseado na liberdade. O ato para ser moral tem que ser livre. Não posso ter condicionamento, não posso ter castigo e recompensa. É igual uma criança. Se eu pego uma criança, eu vou comparar a criança com o espírito no começo da evolução. Aí eu pego a criança e falo assim, olha, se você fizer isso, eu vou te dar um doce. Essa criança vai fazer o que eu estou dizendo. Mas se eu virar as costas e sair, ela não faz mais, porque não tem a recompensa. Da mesma forma, o castigo. Então, para o espírito saber se ele evoluiu, ele não pode agir por castigo e recompensa. Tem que ser livre. Na hora que ele está agindo livremente, é o crescimento moral dele, entendeu? Entendeu, Lão? Sim, sim, beleza. Bom, então, bom, espiritismo, quando a gente fala em moral segundo o espiritismo, né, Henri, é muito complexo. E tem que se estudar muito, 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 muito. Não dá para a gente fazer aqui uma live, gastaria num seminário, né? E mesmo assim ele ficaria deficitário. Então, o ato do dever né, a moral definida de uma forma para a gente conversar. É fazer o bem, pelo bem, para o bem de todos. Sem interesse nenhum. Sem interesse nenhum. Aí, veja, Henri, se a gente partir desse princípio, que a gente então lembra quando Jesus diz o seguinte, né? Façais ao outro o que querereis que vos faça. Ou não façais ao outro aquilo que você não quer que ele te faça. Então, nós temos um ensinamento moral grande que o Espiritismo vem explicar. E essa moral, ela já era, né, no tempo ainda do Rivaio, trabalhada. Tanto é que se a gente pegar aquele livro da Dora Encontre, Kardec Educador, a gente vê que antes, né, ali em 1815, começa toda essa luta aí para introduzir o estudo da moral, da educação moral nas escolas, nos liceus, nas universidades. Então, por exemplo, você trouxe a questão da autonomia. Aí eu digo para você assim, Henri, cara, você quer ser feliz? Você fala, Laura, claro que eu quero. Então você tem que fazer sopa. Aí, e será que isso está realmente ligado a uma felicidade se isso não for espontâneo? Se o desejo do bem nem é fazer a sopa, o desejo do bem é fazer o bem. O desejo verdadeiro é fazer o bem. Fazer a sopa é uma consequência desse desejo de fazer o bem. Né? A felicidade consiste aí. E o que é essa moral bem entendida? É quando você está inserido no meio, que você passa por uns perrengues da vida e você está sereno no leme. Feliz apesar de. Aí você está bem resolvido com essa questão dessas leis morais que você tanto disse agora há pouco, né? Eu estou no caminho certo aí, Henri? Sim, porque veja bem, vamos falar da felicidade que você acabou de falar, né? Se você for todo mundo no mundo hoje vai fazer essa pergunta: como é que eu vou ser feliz? O que é ser feliz? Muitos vão dizer assim: ser feliz é eu ter uma profissão. Outros vão falar assim: ser feliz é eu ter um relacionamento e ter um casamento. E outros vão falar assim: ser feliz é eu conquistar tudo o que eu quero, um carro, uma casa. Só que todos eles não sabem o que é ser feliz. Por quê? Porque todos estão apenas baseados numa felicidade efêmera. No mundo material, a felicidade ela tem muito a ver com o desejo. Então, eu tenho um desejo de determinada conquista. Quando eu conquisto aquilo, acabou. Então, a felicidade, nesse aspecto,
é através de coisas materiais e efêmeras. Então, o que é a felicidade? A felicidade, na verdade, para o espírito, é ser útil. Então, o espírito, o fato dele ir ajudar o outro pelo bem que ele faz e ver o outro feliz, ele vai ser feliz. Então, a felicidade do espírito é você agir sem se preocupar com as consequências. Você querer o bem da pessoa, você ajudar a fazer o bem, e quando você vê o bem dessa pessoa, você fica feliz. Ou seja, a felicidade não está em você. Ela está nas conquistas que você faz no estado de espírito, tá? Então, primeiro passo para você atingir a felicidade plena, por exemplo, de um espírito puro. Por que eu estou falando isso? Jesus, no alto do sacrifício, teve dores físicas com a crucificação? Sim. Teve dores físicas, atrozes, inclusive. Mas essas dores fizeram ele sofrer moralmente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, quando Jesus está na cruz, à beira da morte, onde muitos de nós simplesmente pegaríamos e ficaríamos desesperados e começaríamos a esculhambar tudo, ele olha aquelas pessoas passando embaixo da cruz, pessoas que uma semana antes começaram a falar para ele: você é o Messias, né? Que o hebraico aramaico é exatamente o escolhido. Essas pessoas que ovacionaram ele, estavam dizendo e pedindo a crucificação dele. Então, se fosse um de nós, a gente queria jogar a cruz em cima dessas pessoas. O que foi que ele fez? Ele disse: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha que exemplo maravilhoso. Uma pessoa no alto sacrifício físico se importando com o outro. Se importando com que o outro não cometa o erro. Isso é maravilhoso. Uma coisa que só um espírito puro faz. Porque o espírito puro chegou numa hora que ele já está agindo automaticamente com isso. Então já faz parte dele essa atitude. Diferente de espíritos como eu e Lauro, que somos as escalas mais inferiores, que se um cara pisar no meu pé ou de Lauro, a gente quer logo brigar. É a diferença do grande espírito Jesus. Então a admiração de Jesus para nós, quando o Kardec fala vou lá Jesus, ele quer dizer assim, olha os exemplos de Jesus. Vamos tentar chegar lá. É difícil, é muito difícil. Mas a gente vai chegar, porque faz parte da nossa natureza de ser perfectível. E essa natureza, ela vem justamente disso. Como o cerne da nossa doutrina é o livre-arbítrio, você tem horas que você pode errar, você pode cair, mas você vai se levantar. Eu tenho certeza. Todos irão se levantar. E todos irão ser iguais a Jesus. Sabe por quê? Por causa da lei do progresso, da lei do trabalho. E tudo isso relacionado, tudo isso interagindo, e já existe isso. A gente não precisa. Isso já é uma coisa que já existe, tá certo? É como a lei da gravidade, ela existe. Deus não precisa atuar sobre nós. As leis já estão aí. E cabe a nós fazermos tudo isso. Henri, para a gente finalizar, eu diria que a felicidade consiste em lutar contra aquilo que nos arrasta para baixo, né? Se podemos dizer assim, que ofende o nosso personalismo. Você disse Jesus, então Jesus estava sendo ofendido, agredido, julgado, crucificado, e ele, moralmente, aquela felicidade de espírito, do espírito, ele vivia ela plenamente, né? Isso. As dores físicas existiam porque ele estava aqui numa condição de ser humano. Então, para as suas considerações finais, o que você diria para quem está nos assistindo agora,
nessa busca dessa felicidade do espírito. E aí, eu já me despeço aqui de você, Henri, agradecendo pela sua boa vontade de vir aqui, trazer a sua exposição acerca dessa autonomia, dessa moral bem entendida. E, pessoal, é um vídeo gravado, como nós dissemos, especial de final de ano. Henri, desde já desejo a você boas festas, você com toda a família, muita saúde e paz, e a você que está nos assistindo também. Henri, passo para você, fiquem com Deus. Eu queria agradecer demais ao meu amigo Beto, uma pessoa que eu admiro pela luta. Beto, você é um guerreiro, meu amigo. Admiro demais você, certo? E a você, Laura, também, que são firmes no estudo. E a você que está nos escutando, para você que vem com aquela pergunta, o que eu faço para ser feliz? O Livro dos Espíritos já disse, conhece a ti mesmo. Olha para dentro de você. Perceba o que você tem. É difícil? Sim. Nós somos espíritos imperfeitos. E por sermos imperfeitos, nós temos interesse pessoal, mas é natural. Nós somos egoístas, orgulhosos, mas é uma fase. Somos crianças ainda. E o primeiro passo para que a gente seja feliz é você se olhar para dentro. Olhe, descubra o que você tem. Combata isso. Como é que eu combato isso, Henri? Use a vontade. A vontade é o maior tributo do espírito. Use a razão, o pensamento, que você vai ver que nós precisamos lutar conosco, contra as nossas imperfeições. Porque toda vez que eu tenho raiva, rancor, que quero me vingar, que não perdoo, eu me prendo às pessoas. Eu fico preso e não sou livre. E como é que eu faço para ser livre? Como é que você faz para ser livre? Não dependa de ninguém. Vá em frente. Não se importe com as críticas dos outros. Não se importe com as consequências. Apenas haja pelo bem. Faça para o outro. Queira a felicidade do outro. E quando você for injustiçado, não te preocupes com isso. Porque nós estamos no planeta assim, e a maioria dos espíritos vão fazer isso, mas não vão estar entendendo o que estão fazendo. Então, para todos vocês, eu desejo que os bons espíritos fiquem ao lado de vocês. Porque nossa batalha diária é difícil e nós contamos com eles o tempo todo. Uma boa noite a todos. Ou um bom dia, ou uma boa tarde a todos vocês. E que fiquem com os bons espíritos. Até mais, pessoal.